Olá, amados! Aula 3 de como começar um trabalho de missões do zero. Como é que você tá? Tá animado? Sabe por quê? O que nós vamos ver nesta aula? O que é oração? Você acredita no poder da oração? Acredita mesmo? O que esperar de uma vida de oração? É o que nós vamos ver aqui. Como a oração vai mobilizar as pessoas da sua igreja e abençoar a família missionária. Tá conectado? Vem comigo! Muito bem, seja muito bem-vindo à aula 3 de como começar um trabalho do zero para a sua igreja local, o trabalho de missões. Queridos, a oração é a ferramenta mais poderosa do mundo e mais eficaz. Sim, a oração. E é o que nós vamos aprender na aula de hoje sobre oração. Prepara aí o teu coração. A oração vai ajudar e muito na personalização missionária e na evangelização mundial. Vamos ver então a importância da oração. Eu creio que o trabalho de missões é movido pela oração, queridos. Nós não estamos vendo se orar é importante ou não, todos nós sabemos, mas a oração é que vai mover o trabalho missionário. A oração é essa arma poderosa para vencer as batalhas, queridos, e alcançar as metas. Vencer batalhas espirituais no campo missionário, na sua igreja, mas também a oração vai te ajudar a alcançar metas para a glória de Deus. Através da oração, nós podemos ver as janelas do céu se abrindo, queridos, e as bênçãos dos céus vindo sobre o povo de Deus, sobre a minha vida, sobre a sua vida. A oração vai mover o coração de Deus. Não há problemas ou dificuldades que resistam a uma oração persistente. É isso que nós vamos orar, é isso que nós vamos aprender. A oração promove intimidade com Deus. Como é que está a tua intimidade com Deus? Porque a oração ela precisa promover essa intimidade. A oração é a arma poderosa para a batalha espiritual. Você sabe o que é batalha espiritual? Você já tem experiência nessa área? Você já aprendeu como é que isso funciona? A oração é a atividade cristã que mais promove personalização. Então, esses três itens, intimidade, batalha espiritual e personalização, você não pode tirar da sua mente nem do seu coração. Você precisa ter essa experiência e mobilizar a sua equipe para viver a mesma experiência, para incendiar, para mobilizar, para criar uma rede de intercessão. Agora, nós vamos começar agora pela batalha espiritual. Sabe por quê, queridos? A batalha espiritual é real. Efésios 6,12 diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você está vendo? A batalha espiritual é real, queridos. Há uma fortaleza muito grande para ser vencida e a gente não consegue vencer pelas nossas próprias forças. Deus usa nossas orações para quebrar as fortalezas espirituais. Você ouviu? Deus usa nossas orações, sim, nossas orações para quebrar as fortalezas espirituais. Queridos, não se engane. Nós vamos ter lutas grandes, espirituais. A gente é fraquinho, a gente é muito frágil. Mas quando a gente começa a aprender a orar, aí há diferença. Olha o que diz 2 Coríntios 10, versos 3, 4 e 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Verso 4. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Percebe, queridos? É uma batalha. A oração gera intimidade e você, quanto mais intimidade, mais fácil vence a batalha. Quanto menos intimidade, mais forte é a batalha
para ser superada e vencida. Deus usa nossas orações, sabe para quê? Para enviar trabalhadores para a sua seara. A batalha espiritual é real e eu preciso ter intimidade com Deus para vencer. Mas Deus usa sim as nossas orações, as minhas e as suas, para enviar mais trabalhadores para a sua seara. Olha o que Lucas 10:2 diz. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Deus usa, queridos, nossas orações para abençoar a vida das pessoas. Elas vão ser tocadas. Elas vão ficar sensibilizadas pelas necessidades, pelos desafios. E Deus vai mover o coração delas para irem a um campo missionário. Você vai ver verdadeiros milagres para a glória de Deus. Deus usa nossas orações para encorajar e fortalecer nossos parceiros missionários. Queridos, há parceiros. Um desses parceiros é o próprio missionário. Outro parceiro é o centro de treinamento. Outro parceiro é a agência missionária que envia o missionário ao campo. Outro parceiro é o campo que recebe. Seja aonde ele está, os relacionamentos, outros missionários. Queridos, o impacto é muito grande. Sem oração, sem vida. Com oração, tem vida. Muita oração, tem milagre. Mas olha, orar pelos parceiros. Efésios 6:19-20 nos ensina: ore também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério ou o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Percebeu, queridos, a importância da oração? Isso é muito importante. Todos nós sabemos a importância, que é importante, mas é tão importante, mas oramos tão pouco. Precisamos aumentar não somente a qualidade, a intimidade, mas a quantidade do tempo. Porque quando é gostoso, eu quero ficar mais na presença daquele que sempre tem a última palavra. Por quem devemos orar? Isso é muito importante. Devemos orar, queridos, pelos missionários dentro e fora do país. Isso é fundamental. Oramos por aqueles que estão aqui dentro. Eles não têm barreira linguística, mas eles têm outras lutas. Alcançar o coração de alguém próximo dele, que é seu vizinho, mas está tão longe de Deus, é fundamental. Mas também orar pelos missionários que estão fora, porque além de toda a complexidade de transporte até chegar ao local, mobiliar a casa, alugar a casa, aprender a língua, entender a cultura, a batalha é muito maior do que você pode imaginar. Eles precisam do nosso apoio, do nosso amor, do nosso carinho, mas da nossa oração. Regiões e cidades estratégicas. Precisamos saber quais são as regiões no nosso país que são estratégicos, onde a gente precisa avançar e alcançar. No Brasil, norte e o sul. São as duas áreas com menor quantidade de igrejas evangélicas. O sul, por exemplo, é onde nós chamamos que é tipo a janela 1040. É o grande desafio para alcançar o Rio Grande do Sul. Quais são as cidades dentro do Rio Grande do Sul mais estratégicas para a gente entrar e começar um trabalho? Pode ser tanto numa cidade pequena, mas como também numa cidade grande, como a capital do estado. Devemos aprender a orar pelos povos não alcançados. São 12 mil povos não alcançados no mundo. Você sabia disso? Existem livros sobre esses povos, existem cartões de oração sobre esses povos não alcançados que nós precisamos orar por eles para abrir portas e missionários chegarem. Mas existem povos que a porta está aberta e nenhum missionário chegou até lá. Às vezes pelo desafio, às vezes pelo radical estilo de vida deles. Nós precisamos de gente radical para o campo missionário também. Precisamos orar pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Queridos, tem muita gente sendo perseguida, torturada, morta, só pelo fato de dizer que é crente em Jesus. Tem o portal
Missões Portas Abertas, é uma agência missionária. Lá você vai encontrar dados dos países mais perseguidos, testemunhos, teatros, uma vastidão muito grande de recursos e materiais para você divulgar na sua igreja. Tem inclusive o DIP, Dia da Igreja Perseguida, que é no mês de maio, às vezes no mês de junho. Mas entra lá, portasabertas.org.br, e você vai aprender muita coisa. Oportunidades e portas abertas. Queridos, às vezes nós estamos orando, a oportunidade chegou, a porta está aberta e nós precisamos orar. Deus, abre portas, dá oportunidades para nós como igreja e para um missionário que está lá no campo. Talvez ele está ali, ó, na entrada do coração de pessoas, e a gente precisa orar. Deus, dá oportunidade, abre oportunidades, cria oportunidades, gera oportunidades de portas abertas para o evangelho fazer diferença. Também, por quem devemos orar? Por lugares e acesso restrito. Você sabia que existem lugares que nós chamamos de países criativos? Para entrar lá, não entra pastor, não entra missionário, não entra crente. Para entrar lá, para morar lá, como por exemplo Coreia do Norte, você vai ter que ter uma profissão, que há uma necessidade na Coreia do Norte e eles não têm como suprir para permitir você estar lá. Então, existem países de acesso criativo. Você precisa ter treinamento adequado, profundo, sério, para chegar nesses lugares. Agora, tem muitos desafios e muitos países de acesso restrito. Oração, por exemplo, pelo missionário. Vamos ver aqui, oração por ele. Por exemplo, oração pedindo obreiros, mais obreiros. O missionário que está sozinho no campo. Meus amados, você não faz ideia do desafio que é, da tristeza. Ele vai conversar com quem? Imagina um missionário no lugar de acesso restrito. É muito desafiador. Então, mais obreiros. Oração pelas igrejas, para abrir a visão, o entendimento da necessidade missionária, investir oração, candidato, recursos, oração para que Deus abra portas das igrejas, dos corações dos pastores, para abrir espaço para divulgar o trabalho missionário. Infelizmente, ainda há pastores que não querem desenvolver missões porque eles querem construir. Queridos, as pessoas que os missionários ganham para Jesus vão para o céu, o templo vai ficar. Pessoas são mais importantes do que prédios e construções. Então, infelizmente, precisamos orar pelos nossos pastores para abrir entendimento. Oração para que haja recursos financeiros. Queridos, tem uma fila de espera de candidatos esperando por recursos, precisamos orar por isso. Oração pedindo grandes coisas, grandes milagres, grandes mudanças. Agora, vamos caminhar um pouquinho mais. Oração pelos missionários. Nós precisamos, primeira coisa, levantar intercessores, pessoas para orar pelo missionário. Cria um grupo, GAM, Grupo de Ação Missionária, cria um outro nome, mas você vai levantar grupos, 2, 3, que vai orar pelo missionário tal, mais 2, 3 pelo missionário fulano de tal. Crie uma rede de intercessão a favor dos missionários. Levante informação para que a oração seja pessoal, objetiva e específica. Pessoal, tem nome. Estamos orando pelo Afonso e Dalva que estão lá na cidade de Beira, Moçambique, na África. Objetiva, porque ela tem um endereço lá na cidade de Beira, no continente africano, no país chamado Moçambique. Específica, porque é saúde, é um trabalho novo que eles vão fazer. Qual é o desafio? Eles vão dar aula no seminário, eles vão realizar um evento específico. A oração, quando ela é objetiva e específica, fica muito mais fácil. Desafio ao compromisso da oração. Levantar gente para orar. Planeje orar cada dia da semana de maneira criativa. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E olha, tem aí no material suplementar como você vai orar 7 dias na semana sem repetir.
Então, você baixa lá para você e utiliza esse material. Mobilizando a igreja toda para orar. Como nós vamos conseguir mobilizar a igreja toda para orar, pastor João? Primeiro, desenvolva um guia mensal de oração. Sim. Agora, por isso que você tem que ter uma equipe. Comece a entrar, eu crio um WhatsApp só de missionários. Quais são os pedidos? Vamos supor que você tem 10 missionários que estão apoiando. Nem que seja financeiro, mas a oração. Cria aí 10 missionários. E cada missionário, ele dá 3 pedidos. Você tem aí 30 pedidos de oração. Cada dia, um pedido. Os primeiros 3 dias, ora por aquele missionário, seus 3 pedidos. Segundo, e aí por diante. Cada missionário, 3 dias, 3 pedidos. Crie isso de maneira que você tenha um ano inteiro pedidos. E aí você precisa de alguém para ir renovando, atualizando. Olha, respondeu, glória a Deus. Escolha em cada domingo um missionário ou um projeto diferente para que você possa interceder com a igreja. Põe lá uma foto, às vezes uma foto, uma história. 30 segundos, 1 minuto você conta e leva a igreja a orar, interceder, levantar as mãos. Utilize o boletim da igreja para ter o artigo pelo que nós vamos orar hoje, né? E se você colocar o artigo, a imagem ou a foto do missionário lá enquanto ora, fantástico. Se você tiver uma sala de oração, para você ter ela aberta, 24 horas eu não digo, mas no horário comercial a pessoa chega lá, tem um mapa mundi lá, uma sala de intercessão da igreja. E aí tem um mapa mundi, tem as fotos dos missionários, tem os pedidos, tem os cartõezinhos. Isso vai animar e orientar as pessoas a terem uma consciência missionária. Faça um levantamento dos problemas mundiais. Nós estamos no período da pandemia. Mas, querido, e a fome? Suicídio, abuso de crianças, o alcoolismo, o satanismo. Enfim, tem tantos problemas sociais acontecendo no mundo inteiro. Faça uma lista e aí comece a orar por isso. Situações que estão acontecendo no momento. O que está acontecendo no mundo agora? É um período para você tirar de oração. Envie um e-mail marketing com os pedidos de oração. Peça para que os irmãos que gostariam de receber por e-mail esses pedidos. E aí você cria uma lista de transmissão de e-mail marketing. E aí a pessoa vai receber todo dia, toda semana, pedidos de oração. Ela não precisa ou às vezes não pode estar na sala de oração, de intercessão, ela ora na casa. O importante é orar. Se vai orar na igreja, na sala de oração ou em casa, o mais importante é que a pessoa ore. Mantenha os pedidos de oração atualizados no site da igreja. Sua igreja não tem site? Queridos, WIX, você faz um site de graça. Peça para gente que ali conhece, entende, e aí crie. E vá mantendo atualizados os pedidos de oração sempre. Vamos para frente. Quando você desejar construir uma educação global, as pessoas precisam ver isso e vai gerar 15% de aprendizado. Ou seja, toda vez que a gente ouve, a gente aprende 15% ou retém 15%. Por isso que a gente fala do aprendizado global. Ele está ouvindo. Ele vai guardar, reter 15%. Porque ele está usando só o recurso da audição. Quando você quer realizar uma exposição global, onde você quer promover um percentual maior, você usa o recurso auditivo, mas também da visualização. Sabe qual vai ser o resultado? De 15% vai para 35%, porque a pessoa está ouvindo e a pessoa está enxergando, vendo. De 15% vai para 35%, mas o que dobra esse percentual de reter, de guardar a informação. Uma coisa é a pessoa ouvir um testemunho de alguém que foi, a outra coisa é a pessoa que esteve presente, ela viu, ela estava naquela atmosfera. Já no caso da experiência global, que é completa, é quando você permite que a pessoa possa ouvir, ver e fazer, ou vivenciar. O resultado chega perto de 85%. Ela vai reter 85%, porque ela está ouvindo, ela está vendo e ela está fazendo, interagindo neste processo. Use a tabela que eu vou te mostrar aí,
que mostram o seguinte: área ministerial, educação do ouvir, exposição, ouvir mais ver, e experiência, ouvir, ver e fazer. Adoração pública, música, educação, solteiros, jovens, crianças, terceira idade, pequenos grupos ou células, ministério da família e outros. Tudo isso, queridos, para você envolver o maior número possível de pessoas. Envolva no culto da sua igreja local, envolva na escola bíblica dominical, envolva nos pequenos grupos multiplicadores ou nas células. Organize uma sala de oração, tire foto de pessoas orando, a sala pronta, divulgue, né? Como nós devemos orar? Agora que já sabemos por que devemos orar, por quem devemos orar e pelo que devemos orar, precisamos, queridos, começar a orar. João 14,13 diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Percebeu, queridos? Nós precisamos colocar em prática, precisamos agir. Pare agora e comece a orar, agradecendo a Deus por toda essa informação. Você ouviu, você viu, agora você vai fazer, vai chegar em 85% de aprendizado. A obra missionária, queridos, não é qualquer outro trabalho que a gente faz pela força humana, energia humana, pela inteligência humana. É um trabalho espiritual, tirando vida das trevas e levando-as para a luz. É algo para vencer o poder de Satanás, é orando, praticando aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Por isso a oração é fundamental no processo da evangelização do mundo. A sua igreja vai orar tanto por um povo não alcançado que Deus vai abrir portas e pessoas vão chegar lá pela sua oração. Vizinhos que não conhecem o Senhor Jesus, que moram perto de você, vão ter a oportunidade para você se aproximar por causa da oração. Se a sua igreja toda for mobilizada para a oração, missionários serão enviados, igrejas serão plantadas, vidas serão transformadas e o nome do Senhor Jesus será glorificado em todas as nações. Maravilha? Perfeito? Isso é gostoso demais. Qual é o desafio da aula de hoje? Iniciar um grupo de intercessão para orar todos os dias. Você pode usar um aplicativo, sala de oração, e-mail marketing. Use a sua criatividade, mas dê a oportunidade para as pessoas orarem. E pessoas que estão tendo experiência, vai gravando o depoimento e colocando na igreja. É isso que vai acender a chama do ardor e do amor missionário através da oração. Segundo desafio, organize os pedidos de oração, distribua para os voluntários que trabalham contigo, para que você possa sempre ter algo novo, tá joia? No setor Quero Mais, 2 livros do mesmo autor, Sammy Tippett. Você precisa ler esse livro vai incendiar teu coração. O primeiro deles é o Fator Oração. É na época que o Sammy Tippett foi para a Romênia, e ele é um avivalista, as experiências que ele tem lá. Que é isso, queridos? É algo impressionante, maravilhoso. Segundo livro, Coração Ardente, uma chamada à santidade pessoal. Você vai perceber que quando você começar a orar, mais santo, mais separado, mais serviço, mais apaixonado pelo Deus vivo e poderoso. Percebeu, queridos? Final da terceira aula. Como é gostoso. Você vai começar um trabalho de missões na sua igreja, vai ser uma grande bênção. Que Deus te abençoe.